Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua irmã e sua amiga Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 17, e nós vamos ver hoje sobre os médiuns precursores, tendo como objetivo específico analisar as características da contribuição dos médiuns precursores para o espiritismo nascente. Antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, eu te convido para que tu não esqueças de curtir esse conteúdo e também, se possível, partilhar com outras pessoas que tu saibas que gostam de assuntos espíritas. Vamos então assim elevando a nossa vibração, conforme nós vamos aqui estudando e vamos partilhando todas essas bênçãos com outras pessoas. Então, querido, querida, não esqueça de compartilhar e especialmente de curtir aqui. Assim você também me estimula a continuar trazendo materiais abençoadores e edificantes para as nossas evoluções, ok? Muito grata então. Vamos à nossa leitura e posteriormente, como vocês sabem, eu teço aqui breves comentários, porque é importante que cada um de nós tenhamos as nossas próprias reflexões. Então, como nós sabemos aqui desde o início que eu falei para vocês, nós vamos falar sobre os médiuns precursores. Essas informações foram colhidas na obra A História do Espiritualismo, de Swedenborg, ao início do século XX, de Arthur Conan Doyle, os principais médiuns precursores do Espiritismo, e foram então Emanuel Swedenborg, Edward Irving, Andrew Jackson Davis, as irmãs Fox e Daniel Douglas Home, cujos resumos biográficos veremos a seguir, excluindo-se aqui no caso o das irmãs Fox, que já foi apresentado no tomo 1, no módulo 2, roteiro 2. Vamos começar então por Emanuel Swedenborg. De acordo com o autor supracitado, seria impossível estabelecer-se uma data que marcasse o início da manifestação de uma força inteligente exterior ao homem, uma vez que esse fato existiu, embora de forma esporádica, em todas as épocas. Considera ele, entretanto, que Emanuel Swedenborg, o grande vidente sueco do século XVIII, foi o grande anunciador do influxo espírita dos últimos tempos, quando o fenômeno mediúnico deixa de ter caráter episódico para transformar-se numa invasão organizada pelo mundo espiritual. Swedenborg era engenheiro de minas e uma autoridade em metalurgia, física e astronomia. Desde criança foi médium clarividente, emancipado do corpo, conseguia ver o que se passava em outros lugares sem aparentemente sair do seu estado normal de consciência. Assim é que viu e descreveu com perfeição exata um incêndio que acontecia em Estocolmo, estando ele a 300 milhas de distância num jantar com convidados. No entanto, a evidência propriamente dita, isto é, a possibilidade de ver os espíritos, eclodiu subitamente em uma noite de abril de 1744, na cidade de Londres, Inglaterra, e o acompanhou durante toda a sua existência. Na mesma noite, abriram-se nitidamente o mundo dos espíritos, o inferno e o céu. Aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Depois disso, o Senhor diariamente abria-me os olhos do espírito para que visse em plena vigilância os acontecimentos do outro mundo e pudesse conversar com os anjos e os espíritos. Eis aí então palavras do próprio Swedenborg. E eis alguns ensinos transmitidos por Swedenborg. O mundo espiritual consiste de várias esferas, representando diversos graus de felicidade e luminosidade. Após a morte, iremos para aquela a qual se adapte a nossa condição espiritual.
O cenário, as condições e a estrutura do mundo espiritual assemelham-se aos da sociedade terrena. Há residências para as famílias, templos religiosos, auditórios e palácios. A morte é suave uma vez que os seres celestiais ajudam os recém-chegados ao mundo espiritual, que passam em seguida por um período de absoluto repouso, reconquistando a consciência em pouco tempo. Existem anjos e demônios, mas que não são de ordem diferente da nossa. São apenas almas humanas altamente evoluídas ou então retardatárias. O homem não muda com a morte. Leva consigo seus hábitos mentais adquiridos, os seus preconceitos, as suas preocupações. É julgado por uma lei espiritual que leva em consideração os resultados globais da sua vida. As crianças são recebidas no mundo espiritual sem nenhum tipo de discriminação pelo fato de serem ou não batizadas. Crescem no outro mundo sob a orientação de jovens que lhes servem de mãe, até a chegada das mães verdadeiras. Não há penas eternas. Os que estão no inferno podem trabalhar para saírem de lá, desde que tenham vontade de fazê-lo. Os que estão no céu também podem alcançar posições mais elevadas. Há casamento sob a forma de união espiritual em que um homem e uma mulher formam uma unidade completa. Em sua descrição no mundo espiritual, Swedenborg descia aos mínimos detalhes. Assim é que falava, por exemplo, da sua arquitetura, da música, da literatura e da ciência ali cultivadas, das suas flores, escolas, bibliotecas, dos seus museus, dos esportes ali praticados, e escreveu as seguintes obras: Céu e Inferno, A Nova Jerusalém e Arcana Coelestia. Meus queridos, só aqui dando um adendo sobre essa questão onde ele fala sobre o inferno, aqui ele está descrevendo o que nós conhecemos como umbral, ok? Porque quando a zona umbralina é muito sombria, equipara-se àquilo que os santos viam ou que outras religiosidades veem como o inferno. Mas são irmãos que, conforme a sua evolução espiritual, vão sair dali também, ok? Então, como ele disse mesmo aqui, não há penas eternas. E nós sabemos conforme os nossos estudos, não é? Agora, então, nós vamos ver Edward Irving. Ele nasceu em 1792, era de origem humilde, pertencendo à classe dos trabalhadores braçais escoceses. Tornou-se pastor protestante, com uma mediunidade de inspiração que atraía multidões para ouvir suas luminosas e eloquentes pregações evangélicas. Na igreja que dirigia, ocorreram, em 1831, notáveis fenômenos de psicofonia e voz direta, trazendo ensinos que contrariavam a ortodoxia e por isso mesmo foram considerados obras do diabo. Adendo aqui, não é mesmo, meus queridos? Se não existe inferno, não existe diabo. Diabo, se for traduzido lá da sua língua mãe, nós vamos ver que significa inimigo. Mas as religiões ortodoxas, com todo o respeito que os nossos irmãos da ortodoxia merecem, e também os protestantes, eles acreditam no diabo. Por isso aqui era visto então essas manifestações de voz e de ensinamentos contrários ali à ortodoxia, como se fosse do diabo, ok? Continuando a nossa leitura então. Esses ensinos eram apresentados de forma dogmática por meio de intermináveis arengas entremeadas de censuras, que se convertiam em carapuças para muitos que participavam dos fenômenos. Os sensitivos condenavam-se uns aos outros como heréticos. Tais manifestações evidenciavam a existência de uma verdadeira força psíquica, revelando de igual modo uma lei espiritual,
mais tarde explicada pelos espíritos superiores, segundo a qual os espíritos são atraídos pela nossa maneira de ser. Se somos ainda presunçosos e orgulhosos, atraímos espíritos malévolos, sendo deles joguetes. Essa a razão pela qual podemos explicar a forma contundente mesmo descaridosa das citadas manifestações. Pode dizer-se que as experiências de Edward Irving com as manifestações espíritas, num período que vai de 1830 a 1833, constituíram-se, pela sua singularidade, em um traço de união entre Swedenborg e um outro eminente precursor da doutrina espírita, Andrew Jackson Davis. Então, aqui, antes da gente ver sobre Andrew Jackson Davis, eu queria só comentar com vocês, meus queridos, que a mediunidade, ela se dá em todos nós, como nós já estudamos, não é mesmo? Em alguns, em manifestação mais expansiva, em outros, menos expansiva. Mas todos nós temos algum grau de mediunidade e, se bem trabalhada, se desenvolverá naquelas pelas quais nós temos mais aptidões. Então, a mediunidade, ela não escolhe a religiosidade da pessoa, ok? Existem médiuns entre os católicos, existem médiuns entre os evangélicos, existem médiuns entre os umbandistas, existem médiuns entre os outros irmãos de outras religiões, enfim, e está tudo certo e está tudo bem, porque a mediunidade, ela não escolhe a religiosidade da pessoa, ok? Ela é um dom que nos foi presenteado por Deus. Claro que em cada religiosidade vai ser vista de uma forma. Como nós vimos aqui na aula passada, os profetas, por exemplo, lá do princípio do cristianismo, eles eram vistos assim, não é? Como profetas, mas nada mais eram do que médiuns trazendo as mensagens divinas. Dentro da igreja carismática, nós vemos ali também manifestações daquilo que é dito como o Espírito Santo, são manifestações do poder divino também. E dentro da igreja evangélica também, aqueles irmãos que vão falando ali as profecias, também são irmãos que são médiuns. Então, em todas as religiosidades vão existir os médiuns, como também aquelas que eram ditas e que ainda são ditas bruxas, são mulheres e homens que são dotados de mediunidade, só que em outras palavras são chamados bruxas e bruxos, mas são pessoas também com mediunidade. Então, em todas as áreas, em todas as religiosidades, haverá sempre médiuns, ok, queridos? Vamos então nos conscientizar sempre sobre isso. Só que em outras palavras são ditos ali na Umbanda o cavalo daquele que está incorporando. No catolicismo vai ser visto como profeta ou como um irmão dotado do poder do Espírito Santo. Na igreja evangélica também como um irmão dotado do poder do Espírito Santo. Mas todos, em palavras espíritas, são médiuns, ok? Os dons que nós temos de verificar acontecimentos e de receber mensagens são dons mediúnicos. Vamos ver agora então sobre Andrew Jackson. Cognominado o pai do espiritualismo moderno, o Allan Kardec americano, filho de pais humildes e incultos, nasceu em 1826 num distrito rural do estado de Nova York, Estados Unidos, às margens do rio Hudson, entre gente simples e ignorante. Era um menino pouco atilado, falto de atividade intelectual, corpo mirrado, sem nenhum traço que denunciasse a sua excepcional mediunidade futura. Jackson Davis começou a ouvir, nos derradeiros anos de sua infância, vozes agradáveis e gentis, seguidas de belas clarividências, nele se desenvolvendo ao mesmo tempo os dons mediúnicos, com aplicação em diagnósticos médicos. Em 6 de março de 1844, foi transportado da pequena localidade de Poughkeepsie, onde morava, às montanhas de Catskill, 40 milhas distante.
Peço aqui perdão aos irmãos, porque talvez a minha pronúncia esteja errada, ok? Mas a boa vontade é o que vale, não é mesmo? Então, talvez as pronúncias dos nomes aqui das cidades estejam erradas. Mas, pelo que eu pude entender, é Poughkeepsie e as montanhas é de Catskill, 40 milhas distantes. Nestas montanhas encontrou 2 anciões que lhe revelaram ser seus mentores, posteriormente identificados como os espíritos Galeno e Swedenborg. Foi este o primeiro contato que o rapazinho teve com os chamados mortos. Com o tempo, sua mediunidade ganhou novos rumos. Quando em transe, falava várias línguas, inclusive o hebraico, todas dele desconhecidas, expondo admiráveis conhecimentos de geologia e discutindo com rara habilidade intrincadas questões de arqueologia histórica e bíblica, de mitologia, bem como temas linguísticos e sociais, apesar de nada conhecer de gramática e sem quaisquer estudos literários ou científicos. Durante 2 anos, Davis ditou, em transe inconsciente, um livro sobre os segredos da natureza, dado a público em 1847, sob o título Os Princípios da Natureza. A ele, Conan Doyle se referiu dizendo ser um dos livros mais profundos e originais da filosofia. Recebeu muitos outros livros, cerca de 30, em parte editados com o título geral de Filosofia Harmônica, a ele transmitidos pela entidade espiritual Swedenborg. Davis não era místico, nem um religioso no sentido vulgar, e nem aceitava a revelação bíblica na sua interpretação literal. Era honrado, sério, incorruptível, amante da verdade e sinceramente compenetrado de sua responsabilidade naqueles acontecimentos renovadores. Na sua pobreza material, jamais esqueceu a justiça e a caridade para com todos. Suas faculdades medianímicas chegaram a maior desenvolvimento depois dos 21 anos, e ele pôde então observar mais claramente o processo desencarnatório de várias pessoas, narrando-o em todas as minúcias. Antes de 1856, Jackson Davis profetizou o aparecimento dos automóveis e dos veículos aéreos movidos por uma força motriz de natureza explosiva, como também as máquinas de escrever e, ao que tudo indica, as locomotivas com motores de combustão interna. É extraordinária, pasmosa mesmo, a riqueza de detalhes que, acerca desses inventos futuros, Davis deixou estampados em sua obra Penetralia. Afora isso, ele também predisse em 1847 a manifestação ostensiva dos espíritos com as criaturas humanas, frisando que não levaria muito tempo para que essa verdade se revelasse numa exuberante demonstração. Sua obra inicial, de grande luminosidade, foi uma preparação para o aparecimento do Espiritismo e, numa de suas notas, datada de 31 de março de 1848, lê-se este significativo trecho. Esta madrugada, um sopro fresco passou por meu rosto e ouvi uma voz suave e firme dizer-me: Irmão, foi dado início a um bom trabalho. Contempla a demonstração viva que surge. Pus-me a cismar no significado de tal mensagem. Muito longe estava ele de supor que, justamente na noite do citado dia, as irmãs Fox, em Hydesville, e conversariam por meio de batidas com o espírito de um morto, inaugurando o grandioso movimento espiritista mundial. Por causa desse fato, Jackson Davis passou a ser citado por alguns escritores espíritas
como o profeta da nova revelação, como fez Conan Doyle. Mediante suas visões espirituais do além, deste apresentou descrição bem aproximada do que os espíritos forneceriam em diversos países, inclusive no Brasil, aqui pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos livros do espírito André Luiz. Davis viu por lá uma vida semelhante à da Terra, vida a que se poderia chamar semimaterial, com gostos e objetivos adaptados às nossas naturezas que a morte não modifica. Viu que nesse vasto além, o trabalho científico, o artístico, o literário e o humanitário não cessam. Viu as várias fases e graus do progresso espiritual, referindo-se às causas que retardam a evolução humana. Jackson Davis avançou mais do que Swedenborg no levantamento dos véus que encobrem os mistérios da vida, mas o emérito pedagogo Allan Kardec, missionário posterior, contemplou-lhe e ampliou-lhe a obra, baseado nas comunicações de muitos espíritos superiores, sob a égide do Espírito da Verdade. Agora nós vamos ver sobre Daniel Douglas Home. Ele nasceu em 1833 na aldeia de Currier, próxima a Edimburgo, na Escócia. Era portador de mediunidade de efeitos físicos, favorável à levitação e materialização de espíritos. É considerado um missionário dos tempos modernos. A seu respeito foi dito: quando o Sr. Home passa, espalha em seu derredor a maior de todas as bênçãos, a certeza da vida futura. O codificador considera que a presença de Daniel Douglas Home em Paris, em outubro de 1855, foi de certa forma providencial, constituindo-se em poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas. Abalou Home, por suas notáveis faculdades mediúnicas, as convicções de muita gente, mesmo entre as pessoas que não puderam ser testemunhas oculares. Kardec elogia o caráter de Home, a sua modéstia, seus sentimentos nobres e elevação de alma, e passa a relatar os fatos por ele próprio, Kardec, constatados ou pelas testemunhas oculares mais dignas de fé. Home, médium sob cuja influência se produziam principalmente fenômenos físicos, sem excluir, por isso, as manifestações inteligentes, foi defendido por Allan Kardec contra os detratores e maledicentes. O mestre declara que alguns fenômenos foram observados na França por testemunhas sérias, muito esclarecidas e altamente colocadas. Entre esses fenômenos, relata a suspensão de Home no ar, fato comprovado não só em Paris e Florença, como principalmente em Bordeaux. Não apenas ele, Home, mas também a mesa se elevava no espaço, sem nenhum contato. Esse fenômeno não se produzia por ato de vontade do médium. Kardec escreve que o próprio Home lhe disse não se aperceber do que se passava, julgando estar sempre no chão, salvo quando olhava para baixo. Allan Kardec considerava a produção de aparições e manifestações mais extraordinária devida a Home e relata vários casos de formação de mãos fluídicas, em tudo semelhantes a mãos vivas, sólidas e resistentes, que apareciam e repentinamente se evaporavam ao tentarem agarrá-las. A seguir fala de pianos e harmônicas que tocavam sozinhos, com o auxílio de mãos ora visíveis, ora invisíveis. Kardec, em várias ocasiões, defendeu Home de calúnias sobre ele levantadas por adversários das ideias espíritas.
A certa altura afirma na Revista Espírita de março de 1863. Por certo, se alguém fosse capaz de vencer a incredulidade por efeitos materiais, este seria o Sr. Home. Nenhum médium produziu um conjunto de fenômenos mais surpreendentes, nem em condições mais honestas. E, contudo, hoje, bom número dos que o viram ainda o tratam como hábil prestidigitador. Para muitos, ele faz coisas bem curiosas, mais curiosas que Robert Houdin, famoso prestidigitador da época. E eis tudo. Para Allan Kardec, o médium Home está acima de qualquer suspeita de charlatanismo. O que faltou aos que viram e não se convenceram foi a chave que lhes permitisse compreender as manifestações produzidas pelo médium. Ainda para ele, a vinda de Home à França contribuiu para ali acelerar o desenvolvimento do espiritismo, quer pelo maravilhoso dos fenômenos, quer pela repercussão destes no mundo social que frequentou. Em suma, como se pode ver aqui, e em relação às irmãs Fox, no roteiro respectivo anteriormente citado, é inegável a contribuição desses médiuns para o espiritismo nascente, uma vez que representaram marcos bem definidos da presença do plano espiritual antes e durante a época da denominada invasão organizada pelos espíritos superiores, a qual compreende notadamente o período que se inicia com os fenômenos de Hydesville, indo até a publicação de O Livro dos Espíritos. Foram anunciadores de uma nova era, pioneiros que tiveram a incumbência de preparar a humanidade para a recepção dos ensinamentos da doutrina espírita. Maravilhosa essa aula, não é mesmo, meus queridos? Mais uma aula interessantíssima, onde nós vimos aqui sobre os precursores da mediunidade e especialmente do espiritismo. E nós vamos ver aqui ainda uma mensagem para encerrarmos o nosso estudo de hoje, que vem ali do livro Antologia da Espiritualidade, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo amado Espírito de Maria Dolores. E diz o seguinte a mensagem: Mas rogo-te, Senhor, Senhor, eu te agradeço, não somente as horas boas da felicidade, em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor, que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos, em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas, sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me pões, sob chuvas de flor, e agradeço a amargura que a incompreensão me traga, o estilete da crítica ferina, que tanta vez me oprime o peito enxaga, para que eu saiba amar, sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança, com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho, pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida, com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço tudo o que me deste, a ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação com que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.
Lindo, não é mesmo, meus queridos? Mensagem abençoadora para concluirmos aqui os nossos estudos nesta bênção de aula que tivemos, falando aqui sobre os precursores do Espiritismo. E sem mais comentários, já que nós tratamos sobre os acontecimentos das vidas destes homens maravilhosos que deram aí ensejo ao início do Espiritismo, vamos prosseguindo então, através aqui de uma oração muito singela, mas muito sincera, quando vou desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, e os nossos benfeitores espirituais permaneçam conosco, nos auxiliando na caminhada de evolução, e que nós, com boa vontade, dedicação e empenho na prática do bem diariamente, possamos prosseguir juntamente desse grande amor que nunca nos deixa sós. Lhes convido ainda, meus queridos, para que não esqueçam que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui os estudos da obra da doutrina espírita, o ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas nós temos um encontro abençoado com Jesus e sua comitiva espiritual através do Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos então os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, nós temos às 18 horas, a partir do momento do passe, a recepção do passe, que vem sob a coordenação da querida mentora Maria da Soledade, juntamente com todos os benfeitores ali responsáveis por esse trabalho abençoado, para que nós possamos receber os eflúvios benditos vindos da espiritualidade superior, esses benfeitores amados, a serviço de Jesus, em favor de todos nós. Dessa forma, então, meus queridos, desejo que haja sempre muita paz e harmonia em nossos caminhos e me despeço de todos, desejando excelentes reflexões e estudos abençoados a todos. Tchau, tchau, meu querido. Tchau, tchau, minha querida. Até o nosso próximo encontro.